Aí você vai ver uma outra família, quando entra o divórcio, e está aí uma coisa que a igreja precisa saber lidar com isso. Eu creio na indissolubilidade, mas eu não quero aqui ficar condenando ninguém que divorciou, porque ninguém que me ouve aqui, a idade que for, o tempo de casado que for, está sujeito um dia a passar por um processo como esse. Então não discrimine não, acolha a pessoa já está ferida por um trauma do divórcio. Aí o que a igreja faz? Rotula essa pessoa de uma forma e larga ela no abismo. Se tem um momento que a gente tem que demonstrar que o soldado não vai ficar para trás, é quando ele está ferido, e trazê-lo de volta. Como lidar com algumas questões relacionadas à família no tempo atual, sobre formatos de família, sobre muitas questões. E sobre isso, a gente vai conversar hoje, primeiro, com a pastora Laís Malafaia, por favor. Pastora Márcia, por favor. Também querido pastor Anderson Maciel. Sejam muito bem-vindos. Eu queria deixar primeiro vocês à vontade aí para saudar a igreja. A paz do Senhor, bom dia a todos, tudo bom, gente? Muito bom estar aqui. Eu já sou um pouco de casa, né? Figura um pouco repetida, e eu agradeço a oportunidade, o carinho, a honra de estar aqui. Eu sempre falo isso, gente, quando eu venho aqui, né? Esses fóruns são sempre um desafio, porque a gente não sabe o que vem, né? A gente sabe um pouco, mas a gente nunca sabe exatamente o que vem, e a gente vem com um temor mesmo, pedindo graça a Jesus para poder ser fonte de luz e de esclarecimento, e não trazer confusão, né? Porque um debate ele tem que produzir esclarecimento. Se a gente, depois do debate, ficar mais confuso do que estava antes, é mais complicado. E, para mim, é uma alegria estar aqui nessa manhã. Todo mundo sabe do tamanho do meu amor e admiração pelo pastor Anderson e pela pastora Márcia. Eles sabem disso. Então, estar com eles é sempre fonte de alegria, é um privilégio enorme. Quase que eu não consegui, mas deu tudo certo. Então, para mim é uma alegria estar com eles. E assim, né, gente? Abrindo um parênteses que eu falei com eles no início, eles falaram que falsa modéstia, mas não é não. Como é que eu vou falar de família perto deles? Eu não sei, né? Porque se tem alguém que sabe falar para a família, é esse casal maravilhoso, é uma referência sobre esse assunto. Então, eu estou aqui para contribuir no que eu puder, mas eu já falei que qualquer pergunta eu passo para os universitários, né? E o pastor é quem dá a doutrina da igreja, então qualquer pergunta mais difícil a gente já combinou, né, pastora? Que a gente encaminha para quem tem a voz aqui final, a palavra final na igreja, e está tudo certo. Mas muito obrigada, Deus abençoe a todos. E a nossa oração é que essa manhã seja uma manhã de respostas, porque certamente falar sobre família nesse tempo, a gente vai falar isso em outros momentos, é difícil, porque a gente está falando de um conceito tradicional. Né? E parece que, nos últimos tempos, a família tradicional se tornou um problema. Né? É tida como um problema no nosso tempo, apresentada como se fosse um problema. E, na verdade, nós sabemos que não. Nós estamos aqui para falar sobre esse assunto, mas, de fato, é um tema espinhoso nos tempos atuais, principalmente para falar para a nova geração, onde a gente tem visto uma série de ataques, uma série de problemas. Então, a gente tem as incoerências do nosso tempo. Né? Eu penso muito sobre essas incoerências. E é muito estranho que a gente atualmente combata a família tradicional, como se isso fosse um problema, né? Como se a tradição de um núcleo familiar estável dentro de uma tradição judaico-cristã, que é a base da sociedade ocidental, se tornasse um problema. Mas essa mesma geração que defende a tradição de uma família com um núcleo que nós conhecemos, defende a tradição dos índios. Né? Então, assim, a tradição dos índios merece ser respeitada, mas a tradição judaico-cristã não merece. Assim, são as incoerências do nosso tempo, são muitas as incoerências, né? Então, é só para a gente refletir um pouco sobre como
essa geração, a geração dos jovens, a gente está no evento da juventude, tem um desafio muito grande de começar a ser crítica, de desenvolver o pensamento crítico acerca daquilo que estão ouvindo. Porque muita coisa que é dita com palavras bonitas não é coerente, o discurso não fecha. Então, assim, eu não posso querer invalidar um tipo de tradição e valorizar a outra, nada a ver. Mas a gente vai falar sobre isso. A gente vai ter tempo para falar sobre isso. Por favor, Márcia. Graça e paz, que coisa boa estar aqui nessa manhã. Jovens, vocês me deixaram assim com o coração diferente, né? De estar aqui com vocês. Fui surpreendida graciosamente. E é bom o nosso coração temer, né? E estar expondo a palavra, falando da palavra, falando a verdade. Talvez como a Laís falou, gerações têm sido já educadas, têm recebido tanta informação do que seria a família, enquanto a verdade nós temos e talvez isso não esteja norteando as nossas vidas. O meu desejo é realmente que nós larguemos um pouco aí a cultura secular e nós caiamos na palavra, na verdade, que é o que vai nos trazer contentamento, mesmo que bata de frente com a nossa vontade e com todas as ideologias que nós já recebemos por aí. Se nós formos parar para pensar no tempo que nós somos bombardeados com ideologias, com princípios não cristãos, e talvez isso passe a ser uma verdade na nossa vida. Mas a minha oração nessa manhã é que a nossa mente seja levada cativa ao Senhor Jesus e que toda fortaleza caia e que a palavra de Deus encontre assim um lugar incrível e especial no nosso coração, mesmo que não nos satisfaça humanamente falando, mas o Espírito ele vai convergir e isso vai nos satisfazer plenamente no Senhor. Amém. Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E eu queria começar conversando com vocês. Desculpa, eu só quis provar a teoria do que é a família homem e mulher. Como é que o homem se porta e as mulheres. Elas têm o dom da fala. Vamos lá. Vocês começaram falando sobre família tradicional. Eu queria que a gente, em um contexto onde muitas das vezes as famílias são formadas de diferentes formas, avós, netos, mães que são sozinhas, por N motivos, e muitas delas, algumas dessas pessoas nesse contexto carregam um peso de que será que isso aqui que eu tenho é uma família? E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre isso. O que é a família? Família tradicional, é correto a gente usar esse termo? Pastor Anderson. Meus queridos, a gente percebe hoje uma precipitação das coisas, né? A gente percebe hoje que houve um grande incentivo lá atrás, por intermédio da sexualidade, onde precipitou-se tudo. Nós ficamos mais de década ouvindo a seguinte expressão: sexo seguro, use camisinha. E isso era um incentivo ao jovem a que ele tivesse relações sexuais antes do casamento. Aí depois a gente vai ver os dados estatísticos que 60% das mulheres grávidas eram jovens e adolescentes. E um dia essa fatura chega. Aí você tem uma formatação agora. Olha as famílias como é que estão sendo moldadas por essa influência. Bem rapidamente vamos raciocinar. Uma adolescente que engravida, não vai se casar, vai continuar no seio da sua família, mas agora tem um filho e que tem um pai que não consegue prover porque tem que estudar e rompe com o futuro dela, porque ela tem que sair da escola porque ela tem um filho agora para cuidar. Olha o drama que isso traz. Aí você tem uma família agora que está crescendo de uma maneira, vamos dizer assim, disforme, e que lá na frente, depois que essa criança crescer, que foi dado luz dentro dessa casa, essa menina vai estar com 17, 18 anos, não vai estar mais com essa pessoa que a engravidou, vai conhecer um outro homem, vai tentar formar uma família. Só que a maneira como ela iniciou esse processo familiar já desconstruiu muita coisa. Toda precipitação vai trazer consequências.
E a partir daí começa aquele método Pavlov, ensaio e erro, de dizer assim, casamento é roleta russa. Eu ouço jovens dizendo assim, casamento é loteria. Casamento é loteria. E eu digo assim, não, casamento nunca foi e nunca será loteria. Porque casamento é uma decisão. E todo dia a gente tem que decidir fazer aquilo que a Bíblia orienta que façamos. E quando você sai disso, você vai ver hoje, às vezes, tem uma mãe com filho, solteira, e que por trauma com o marido, ela acha que não está numa família. Quando ela é a mãe, ela exerce um papel ali dentro de autoridade, ela exerce um papel de manutenir sua família, de manter a sua família e toma a frente de tudo. Isso é uma família, mas é uma família que a mulher está sobrecarregada porque a mulher não foi formatada para isso. Aí você vai ver uma outra família, quando entra o divórcio, e está aí uma coisa que a igreja precisa saber lidar com isso. Eu creio na indissolubilidade, mas eu não quero aqui ficar condenando ninguém que divorciou, porque ninguém que me ouve aqui, a idade que for, o tempo de casado que for, está sujeito um dia a passar por um processo como esse. Então não discrimine não. Acolha a pessoa. A pessoa já está ferida por um trauma do divórcio. Aí o que a igreja faz? Rotula essa pessoa de uma forma e larga ela no abismo. Se tem um momento que a gente tem que demonstrar que o soldado não vai ficar para trás, é quando ele está ferido. E trazê-lo de volta. Aí a pessoa fica assim, agora eu tenho que refazer a minha vida e constituir uma família. Será que esse é o processo? Reconstituir sua vida com toda certeza. Agora, o que você pensa a respeito de família? E aí começa a se criar algumas coisas dentro da igreja, igual eu vi no congresso há anos atrás, né? 10 anos atrás eu vi assim, pastor, está preparado para fazer um casamento de homossexual? Falei, que isso? Da mesma forma como vocês não aceitavam o divórcio há 30, 40 anos atrás, agora que vocês aceitam e acham normal, vocês daqui a pouco não acham normal fazer um casamento homossexual, vocês vão começar a aceitar e achar. Isso é para a gente parar e refletir. Que tipo de sociedade nós estamos vivenciando? Porque hoje, para concluir isso aqui, a gente tem aquele projetinho assim, homem, mulher e filho, isso é família. E eu dizia agora há pouco lá em cima, a Márcia teve uns dramas de saúde, e que eu me vi continuando com a minha família pela primeira vez na vida. Ah, pastor, isso é dramático demais. Quando você vê as cenas que eu vi, sua cabeça vai lá na frente refletindo sobre um monte de coisa. Só quem vive sabe. Eu vi minha família continuando, no momento difícil. Mas a família vai seguindo. Agora, tem um efeito elástico, um mundo elástico, os principais órgãos vitais são assim, e Deus nos criou. Eu não sei se é aqui, se o problema sou eu, não sei, estou até em dúvida, estou até com medo de falar. O problema é o Anderson aqui. Tá. Tudo na vida tem um efeito sanfona, e aí está o sintoma da vida. Eu queria concluir falando isso aqui. Os principais órgãos vitais, eles expandem e encolhem. O universo, ele expande e encolhe. Agora está em expansão. Todos os órgãos geradores de vida expandem e encolhem. E família também é isso. Eu estou num processo agora com a Márcia, que a família, ela expandiu, né? Começou eu e ela, aí veio. Aí um foi, com 15 anos, foi embora. Meline está com 16 aí, não sei o que vai ser não, filho. Vai encolhendo, vai encolhendo, vai encolhendo. Tudo isso, irmãos, é família, não deixa de ser família, é um conceito de família.
Agora, a gente precisa, dentro de princípios bíblicos, ter respaldo para tomar decisões, por exemplo, quando um filho sai, quando um cônjuge é chamado, e ter a continuidade dentro de princípios bíblicos. Isso é que leva a gente a dar continuidade à família, e não tentar atalhos e coisas que desagradam ao Senhor, né? Eu acho que hoje a igreja vive um drama muito grande, e tem algumas lacunas para isso, né? Num conceito anglicano, quando as pessoas falam assim, tudo que a Bíblia não proíbe, a gente pode fazer. Ou num conceito mais, vamos dizer assim, calvinista, que diz assim, a gente só pode fazer o que a Bíblia determina. Esse negócio entre o que a Bíblia não fala e entre o que a Bíblia determina, é que nós estamos procurando os atalhos, deformando as coisas debaixo dos nossos conceitos, e não daquilo que a Bíblia orienta. E por isso que hoje a disfuncionalidade, deturpando o conceito de família, está muito em xeque. E é preciso a gente voltar para a palavra, que é a palavra que vai te trazer luz, palavra que vai trazer realmente o esteio que você deve percorrer para que a tua família seja bendita. A primeira instituição criada por Deus. E concluindo, falei demais. Deus não tem promessa para casamento. Deus tem promessa para a família. Incrível isso. Deus tem promessa para a família. Então, aonde você está, a posição que você está na posição que Deus te colocou, permaneça nela, porque as promessas de Deus vão se cumprir aí. Quer um filho tenha saído, quer um cônjuge tenha ido embora, quer o divórcio tenha batido a sua porta, é nessa posição que as promessas vão se cumprir. Obrigado, pastor Anderson. Márcia, uma palavra para essa mulher solteira, sozinha, que está nessa situação. Então, é interessante como Deus é um Deus super didático, né? E eu entendo que nós somos uma família, povo de Deus, e família não deixa ninguém para trás. Muitas vezes essa questão da mulher estar divorciada, viúva, ela talvez seja colocada à margem, como o pastor Anderson falou, mas para pertencer a uma família, a família de Deus, não tem estado civil designado. Então, você é acolhida, porque Deus provê para você uma família. E, além disso, se você está sozinha, eu vejo muitas mães dizendo, eu sou sobrecarregada porque eu crio meus filhos sozinha, e eu tenho certeza que o Deus provedor te sustenta, eu tenho certeza que Ele te dá a autoridade que você precisa para conduzir a tua família no Senhor, eu tenho certeza, como diz Isaías, que o Senhor é o teu marido, eu tenho certeza que Ele é pai de órfãos e viúvas, então é uma família sim, você tem a sua família e você precisa lutar por ela, e você certamente tem em Deus pessoas que te acolhem e que cuidam de você aqui nessa terra. Não se acanhe, não ache que você não tem uma família, você tem. E, repito, lute por ela. E você será acolhido muito bem aqui na casa de Deus. Interessante que os órgãos governamentais diziam que uma família funcional, isso sempre foi padronizado, era pai, mãe, filho, e eu acredito que já devam até mudar esses conceitos governamentais, porque hoje a família funcional é independente de sexo, de quem cria essa família, mas no Senhor nós sabemos que Ele fez homem, mulher, e aí a procriação, a extensão, inclusive para o reino de Deus. Não se acanhe, mulher, tem lugar para você aqui, e Deus, sobretudo, tem sustentado você. Ele é o teu pai, Ele é pai dos teus filhos, Ele é o soberano, o Criador, o Deus de toda a paternidade. Muitas mulheres se sentem assim à margem quando se esquecem quem elas são em Deus e de quem Deus é nas nossas vidas. Deus é o nosso Pai, amém? Creiam nisso e sigam em frente, lutem, porque o Senhor vai sustentar você. Pastora Laís, tem algo que eu ouço desde pequenininho, né?
quando o pai e a mãe acabam não sendo o exemplo dentro de casa. E aquela velha história, muitos pregadores, pastores usam, né? Olha, quando está aqui na igreja é de um jeito, quando está em casa é de outro. E aí, usando a palavra aqui das perguntas que foram feitas, meu pai diz para eu orar e ler a Bíblia, mas ele não faz nada disso. Meu pai e minha mãe vivem brigando, e na igreja eles são líderes, não vejo coerência. E aí chega ao ponto de dizer, a Bíblia diz para eu honrar pai e mãe, porém meu pai não merece, não é um bom pai, trai minha mãe e sempre briga comigo por nada. Como um filho deve lidar com essas situações? Vou tentar falar rápido, são 3 questões, né? A primeira que eu acho que foi perguntada era isso. Meu pai me fala que eu tenho que fazer algo e ele não faz, e como eu devo lidar? Eu até quando pensei na pergunta, eu fiquei pensando um pouco sobre qual é a verdadeira angústia dessa pessoa. Será que é o que eu posso fazer para ajudar eles ou o que eu faço com a minha vida, né? E aí, assim, pensando primeiro no que você faz com a sua vida, eu vou usar 2 versículos. Eu quero compartilhar com você. Deixa eu só que eu separei aqui. Aqui, Eclesiastes 11:9 diz: Jovem, alegra-te na tua mocidade, ser feliz o teu coração nos dias da tua juventude. Segue os caminhos que o teu coração indicar e todos os desejos dos teus olhos. Saibas, contudo, que tudo quanto fizeres passará pelo julgamento de Deus. Romanos 14:12 também diz: Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa pensar independentemente de a pessoa que está me falando para fazer, se ela está fazendo aquilo ou não, eu preciso ser consciente da minha responsabilidade, né? Você é jovem, já sabe o que está fazendo, sabe as suas escolhas. Então, mesmo que seus pais não estejam sendo exemplo nisso, você vai escolher o que você quer ser, né? E a Bíblia, ela sempre mostra isso para a gente lá na história dos reis, né? Tem reis bons, tem reis ruins, e uns escolhem seguir o exemplo de um bom rei, e outros escolhem seguir um exemplo de um rei ruim. E aí o seu futuro é consequência da escolha que você faz. Então, independentemente do tipo de exemplo que você está tendo em casa, você precisa fazer a sua escolha, né? Você tem consciência do que é certo, e para fazer a pergunta tem, né? Então, assim, independentemente se eles estão fazendo ou não, você precisa fazer a sua parte pensando na sua vida, porque você vai responder pelos seus atos, você vai responder pelas suas atitudes. Isso é uma coisa. Outra coisa o que eu posso fazer para ajudar? Eu acredito que a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. E a Bíblia, no mesmo texto, vai dizer que as nossas atitudes vão dar testemunho de quem somos e vão fazer as pessoas darem glórias a Deus pela nossa vida. Então, eu acredito que se você se posiciona sendo diferente dentro da sua casa, você tem o poder de contagiar. Isso que a Bíblia nos garante, que nós temos o poder de contagiar. Então, pode ser que você se torne, né, exemplo para a sua família, né? E eu acredito nisso, eu acredito que a sua postura, a sua dedicação, o seu empenho, o seu tempo com o Senhor, a sua vida de oração, a sua vida de leitura da palavra, pode até ser a ferramenta que Deus quer usar para mudar o ambiente da sua casa. E talvez gerar esse constrangimento positivo no coração dos seus pais, de dizer, nossa, né, ele está sendo mais crente do que a gente, ele está buscando mais do que a gente. E isso pode mudar essa realidade dentro de casa. Aí, acho que teve outra pergunta sobre os meus pais são líderes e brigam e eu não vejo coerência. Aqui, gente, é difícil, né? Porque é um contexto familiar e a gente não sabe muito. Mas o primeiro ponto casal briga. Bom, eu não sei, o pastor Anderson e a pastora Márcia, se nunca brigam. Mas, assim, nunca. Ela que briga com o senhor. Então, assim, eu sou casada há 17 anos. Casei muito nova, tá, gente? Não, né? Não, mas eu casei nova, 17 anos, e naturalmente a gente briga também. Então, casal que não briga, eu acho que não existe. Eu acho que acontece como toda relação de convivência. O que não significa que não haja amor, o que não significa que não haja respeito, e que talvez, às vezes, as brigas são justamente a consequência, assim, a manifestação de quem se importa. Porque eu acho que o pior estágio, aqui um parênteses, é quando você se torna indiferente, você nem briga mais. Que, tipo, chegou num ponto que você não está nem mais afim de chegar num consenso, porque você já não acredita mais naquilo. Quando a gente acredita em alguma coisa, a gente briga por isso, e às vezes a briga, a discussão é resultado disso. E aí eu vou fazer uma colocação como líder aqui, né? E eu acho que a pastora Márcia e o pastor Anderson vão entender o que eu estou dizendo. Os casais líderes, eles sofrem uma pressão muito grande no seu casamento. Por quê?
Porque é como você tem as suas questões de casal, de família, de filho, de tudo, e além disso você traz para dentro do seu casamento uma série de questões que são relativas à igreja e aos problemas da igreja, aos problemas do departamento, e isso também gera uma tensão. Então, muitas vezes, até brigam não por causa da casa, mas por causa de discordâncias ou de problemas que aconteceram no cuidado da igreja. Isso acontece muito, pelo menos eu e o Daniel, a gente já teve vários problemas que a gente discordava, ou porque a gente estava muito preocupado, e isso traz uma tensão extra sobre o seu casamento, porque você está carregando a responsabilidade, e também tem uma questão espiritual, você está lutando pela família dos outros, e a sua família acaba sendo muito mais atacada do que a de quem não se importa. Então, assim, para você que é filho, eu acho que você precisa ser generoso, porque seu pai e sua mãe são seres humanos, e isso é muito importante, né? Nosso pai e nossa mãe não são super-heróis, eles são seres humanos, e todo pai e toda mãe vai errar na vida, não tem o que fazer. Mas essa briga talvez não seja assim, eles estão sendo falsos. Você precisa olhar, entender e, quem sabe, até ajudar, porque talvez eles estejam passando por um momento de pressão. E ciclos de casamento, tem ciclos que são mais pressionados, tem momentos que a gente passa que tem muita coisa acontecendo, e a gente tem muita coisa para resolver, e isso interfere em qualquer relação. Então, assim, a gente precisa ser generoso nesse sentido, como filho, né? Ser generoso com a sua família, com a sua casa, entender que todo mundo ali é ser humano, todo mundo ali falha, todo mundo ali erra, mas se enquanto a gente está lutando, é porque a gente acredita no que a gente está construindo. E eu acho que teve uma última, que foi a de honrar pai e mãe, né? Sim. Gente, esse aqui sempre tem, né, essa pergunta de meu pai, ele é uma pessoa que faz uma opção de coisas que eu não concordo, então eu acho que eu não preciso honrar, né? Aí a gente entendeu o que é honra. Honra é reconhecer o lugar de uma pessoa. Honra é dar à pessoa o tratamento que ela merece de acordo com aquilo que ela é ou com a posição que ela ocupa. E aí você precisa entender que as pessoas são honradas por algumas questões. Ou porque ela ocupa uma determinada posição, ou porque ela fez algo que merece aplausos. No caso do seu pai e da sua mãe, o que a Bíblia está te dizendo é que você precisa honrar não por causa do que ele fez, mas por quem ele é, pela posição que ele ocupa na sua vida. Ele tem uma posição na sua vida que merece ser honrada e reconhecida e respeitada, independentemente daquilo que faz. É óbvio que todo mundo quer ter um pai ou uma mãe que seja exemplo em tudo. É o sonho de todos nós. Nem sempre isso vai acontecer. Mas ainda que seu pai e sua mãe não sejam exemplo e não sejam honrados por suas atitudes, eles precisam ser honrados pela posição que ocupam na sua vida. Eles são seu pai e sua mãe e têm autoridade sobre a sua vida do ponto de vista espiritual e bíblico. Então, ainda que você não aplaude as atitudes, você precisa respeitar a posição que ele ocupa. Isso é um mandamento, né? Você pode discordar, você tem todo o direito de discordar se os valores e princípios que ele reproduz não são os que você acredita, mas isso não te dá o direito de desonrar, desrespeitar ou ignorar a função que essa pessoa ocupa na sua vida. Então, acho que é separar as duas coisas, né? Entender que a honra do pai e da mãe é por quem é e não necessariamente pelo aquilo que faz. Só tem um detalhe que vale a pena a gente destacar, o seguinte: a única coisa que um filho espera dos pais é coerência. Pais, gravem isso. Coerência. Porque a falta de coerência vai levar você a provocar a ira. Você entendeu isso? Incoerência vai gerar ira. Agora, a gente tem uma coisa nas relações familiares, marido e mulher, mulher, marido, pais e filhos e pais, é dizer o seguinte: acusar o outro de não exercitar as funções e os deveres que a Bíblia manda. E como se isso fosse um pré-requisito ou condição para você cumprir a sua parte. Não existe na Bíblia nenhum pré-requisito, se um homem não for o sacerdote, para você ser insubmissa. E não existe também o contrário. Da mesma forma, como acabou de ser falado aqui pela pastora Laís, o princípio de autoridade que Deus estabelece, a posição do pai, é que te leva a honrar. E a honra é muito mais do que obedecer. É você entender que Deus constituiu uma autoridade sobre a sua vida. E se voltar contra esta autoridade, é se voltar contra o próprio Deus. Por isso que tem duas promessas em relação àqueles que honram: longevidade e prosperidade. Porque você está debaixo de uma autoridade, primeira, que é a divina, mesmo que a terrena seja falha. Aí, quando você se insurge contra a autoridade terrena, porque o comportamento não merece honra,
você está se insurgindo contra a posição de uma pessoa que Deus colocou na tua vida. A tua vida não vai ter longevidade nem vai prosperar. Olha o drama. Isso é complexo, irmãos. E a gente precisa observar isso, porque tem muita gente dizendo assim: não é sacerdote lá em casa, minha mulher é insubmissa, minha mulher é rixosa, mulher parece uma goteira, tem que ficar lá tisicando, não elogia, não faz nada, por isso, pastor, insubmissa. Aí fica, mas meus pais, olha, meus pais. Gente, família é isso. Agora, se a gente não entender, olha que coisa interessante. Um homem amar uma mulher como Cristo amou a igreja. Meus queridos, divorciar eu nunca pensei, mas matar... Orem por mim, gente. Irmão, é desafiador. Não é fácil, não. Agora, a submissão, se submeter como ao Senhor. Eu posso ser sincero? Eu acho que hoje está mais fácil, mais ou menos. Eu acho que mais fácil, eu acho que hoje, olha o drama que nós estamos vivendo, Anderson. Eu acho que hoje está mais fácil uma mulher ser submissa ao Senhor do que ao marido. A conta não vai fechar. Vai. Eu vou dizer o porquê. Ela entende que vir à igreja, se envolver com mulheres conectadas, MCM, fazer uma obra, tá aqui e tá ali e não sei o quê, e tá. Mas quando chega dentro de casa, assim, não é sacerdote. Não é sacerdote. E aí a gente começa a ver o seguinte, independente até, enfim, primeiro eu vou falar muito, 1 Coríntios 7, o apóstolo Paulo está a carta magna para os relacionamentos familiares. E tem 3 grupos ali muito distintos: solteiro, quem casa crente com crente e crente com descrente. Eu acho muito interessante quando é crente com descrente, que em nenhum momento fala assim: se não for crente, não se submete, não. Não existe isso, irmão. O princípio é familiar, independente da fé. Você entendeu isso, sim ou não? O princípio de governo é independente da fé. É família. Independente, esquece a fé. Não vamos, vamos botar um pouquinho a fé de lado, ponto. É o princípio governamental. Quando você entende isso, tudo flui na sua vida, irmãos. E é isso que a gente está falando. A gente quer dizer, o outro não faz, então também não vou fazer. Está se voltando contra o Senhor, sabe por quê? A glória do homem é a mulher. E a glória da mulher é o seu próprio marido. E a gente vê esse contexto de Efésios 5, quando a gente vai falar, né, quando Deus quer manifestar a glória dele, falando do relacionamento de Cristo com a igreja. Aí a conta fecha. Só queria finalizar rápido. Eu sei que às vezes os nossos pais nos entristecem. Nos relacionamentos nós somos entristecidos e entristecemos também. Mas o erro de um, ou a displicência, não nos dá um abono para fazer errado também. Entendem isso? Não é porque o outro errou, nos entristeceu, que nós vamos cair num ciclo de fazer aquilo que é errado. Justificando, como lá no princípio, não faço porque não faz, não vou porque não vai, vou trair porque traiu, vou desprezar porque desprezou, vou desonrar porque não me dá o exemplo. Nós não temos abono para isso. Certo? Então o ciclo precisa ser quebrado. E se você está posicionado em Deus, que seja através da tua vida, em nome de Jesus. E Márcio, eu queria ampliar um pouquinho esse contexto. A gente falou, acho que na maior parte do tempo, aí, de um contexto onde a família é cristã. E uma das perguntas foi, quando os pais não são crentes, como esse filho, ou essa pessoa de modo geral, pode ser exemplo dentro de casa? A Laís disse muito bem que nós temos um chamado de sal da terra e luz do mundo. E quem Deus levanta primeiro, dentro do ambiente familiar, eu creio que será essa pessoa que Deus vai dar o start dentro de casa. Eu vejo muitos filhos sentindo assim um peso gigantesco com relação a isso. Mas da mesma forma, eu entendo que Deus vai te dar estratégia, que Deus vai fazer com que você
consiga proclamar a palavra dentro do seu lar. Eu tenho o exemplo de uma amiga que quem levou ela para Cristo foi a filha. A filha dela não desistiu, a filha dela o tempo todo orando, clamando, e ela está conosco hoje aqui. E hoje a filha dela é que carece, não é assim? Das orações. Se afastou um pouquinho, mas eu creio que vai voltar em breve em nome de Jesus. Mas entenda, filho, se foi você que Deus levantou primeiro, é você mesmo que Ele quer usar em nome de Jesus, entende? Talvez não diretamente você, mas Deus vai levantar alguém. Às vezes eu vejo as mulheres falando assim, precisa ter um negócio desse para os homens ouvirem, mas o teu marido não está aqui agora. Então assim, se a tua palavra não alcança, Deus vai prover um profeta, Deus vai prover um meio, Deus vai fazer alguma coisa porque você está posicionado no Senhor. Não desista, você vai conseguir. Leia a palavra, que teu pai e tua mãe, que não são crentes, vejam em você também coerência. Também essa coerência que às vezes nós cobramos dos nossos pais, né? Então Deus vai te usar. Se prepare aí. Quem aqui tem pais não crentes? Temos jovens aqui com pais não crentes? Deus vai te usar. Deus vai te usar em nome de Jesus. Pastor Anderson, se você não seguiu uma linha, quer dizer, você seguiu uma linha um pouco tradicional na escolha da profissão, concurso e vida profissional de modo geral. E uma das perguntas aqui, e por isso até essa provocação, a pessoa diz que quer que os pais estão orientando ela a fazer a mesma faculdade que ela. Talvez seja uma realização de um sonho que os pais não conseguiram, ou se realizaram e querem que a filha se sinta da mesma forma. Como ela pode lidar com isso dizendo, ela pergunta aqui, ela quer dizer que não quer fazer a faculdade que os pais estão orientando, né? Como lidar com isso? Pais, preste atenção numa coisa, a gente trabalha com filhos com uma coisa chamada projeção. Tudo que a gente não quis, que a gente não conquistou, a gente acha que o filho deve conquistar. Sabe como? No mundo terreno. A gente quer dar o melhor quarto, melhor videogame, melhor televisão, tudo para o filho. Mas a gente não prepara um filho para uma vida espiritual, para conquistas, para ir muito além do que eu e você fomos. E quando a gente pensa num filho muito além, não é muito além nessa terra, não, é muito além no reino espiritual. Por isso, o pai e uma mãe não têm por que impor, nem manipular, chantagear um filho para tentar seguir uma carreira. Tem pai que monta uma empresa, né? Aí fala assim, preparando o garotão aqui. Quando chegar a maioridade, vai sentar na cadeirinha aqui e vai tocar tudo. Quem disse? Isso é um projeto de Deus para a tua vida. Deus tem um projeto para a vida de cada um, respeite isso. A minha filha está aqui me ouvindo, ela me chama e fala assim, papai, eu quero falar contigo de carreira profissional. Pergunta a ela qual é a minha resposta para ela, filha, sabe qual é o meu papel? Apoiar e impulsionar. Eu não falo de carreira profissional com você, sabe por quê? Eu posso sorrateiramente colocar os meus desejos e induzir a sua vontade. E eu não vou me sentir bem com isso. Deus tem um plano para a sua vida. Deus vai plantar você em algum lugar. E como é que você vai descobrir isso? Intimidade e oração com o Senhor. Eu não tenho direito de exigir, de querer que um filho faça uma coisa para me agradar. Aí fica assim, olha só que coisa impressionante. Não vai para a carreira tal não, porque a maioria dos profissionais que estão nessa carreira, tem uma vida difícil, hein? Irmão, e quem é que falou que aqui a gente vai ter vida fácil? Aí eu vou para o Lucas. O Lucas vai estar hoje à noite aí com a gente. O Lucas passa 500 concursos aí, medicina top aí, 01 de naval, não sei o que e tal, garoto concurseiro profissional. Ele vira e fala assim, papai, Deus me chamou para ter uma vida simples, modesta, eu abro mão de tudo o que for segurança, carreira e futuro, sabe por quê? A minha carreira é Cristo, minha segurança é Cristo, e eu vou viver para Cristo, eu vou entregar minha juventude tudo para a glória do Senhor. Queridos, filho não tem que ser o que nós sonhamos, mas o que Deus planejou para que eles fossem.
E o nosso papel é apoiar e impulsioná-los nessa decisão em sintonia com o querer de Deus. Quem somos nós para impedir isso? Eu sempre sonhei com uma coisa, sabem o quê? Em ver meus filhos no caminho do Senhor. O restante, irmãos, é lucro. É lucro. O que adianta? Eu sou doutor formado em não sei das quantas, eu tenho, meu salário é tanto por mês, eu moro num triplex, não é no Guarujá não, mas eu moro num triplex, eu tenho meu carro, eu não sei o que lá, e eu que não sei o que, e está desviado dos caminhos do Senhor. Irmãos, que derrota! Que derrota! E tem uma coisa interessante, aquele Deuteronômio 6, a chamar, ouve, pois, ó Israel, né? Quando fala, instrui aos teus filhos e os filhos dos teus filhos. Há uma corrente teológica muito forte que vai dizer o seguinte: quando você instrui bem um filho, você está educando gerações, porque ele vai fazer isso com o filho dele, vai fazer isso com o filho, com o neto, com o bisneto, ou seja, olha a responsabilidade que nós temos. Se pegue em fortalecer a fé dele, porque uma fé fortalecida, ele vai ter sabedoria para fazer escolhas excelentes. E escolhas excelentes não são escolhas aos nossos olhos, mas aos olhos divinos. E através disso, tudo que eles fizerem serão felizes e bem-sucedidos. Contrário disso, frustração. Quanta gente que toca uma empresa hoje é frustrado, porque o pai deu, porque o pai mandou. Quanta gente que está numa carreira hoje, com a vida toda ruim, porque há tempos atrás o pai tem que fazer, você tem que ir para lá. Irmão, não faça isso não. Leve-os a ter intimidade com Deus, as decisões serão excelentes e a glória de Deus vai se manifestar neles. Queria até complementar aqui, eu converso com o pessoal lá na minha empresa, e perguntam sobre, e aí, vai ter filhos? E tipo, quer que teu filho assuma essa empresa aqui, dê continuidade? Eu falo, eu vou ser muito sortudo se o meu filho nascer com a aptidão, as habilidades, ou para ser a pessoa que vai me substituir. E aí eu vi um exemplo de um outro empresário, em que ele, mais de 1.000 e poucos trainees por ano, ele fala assim, é muito mais fácil eu achar entre esses 1.000 e poucos o que vai me substituir para ser o CEO da minha empresa, do que eu ter a capacidade de gerar um filho que vai ser essa pessoa que vai substituir. E assim acontece acontece com outras profissões. Seu filho não vai nascer para ser advogado necessariamente porque você foi para ser engenheiro e por aí vai. E agora eu vou deixar elas responderem um pouquinho, pastor. A gente tem um momento da vida onde a gente quer ficar mais isolado, adolescência, fica lá no quarto, e os pais acabam não sabendo como lidar com isso. E aí eu queria e aí agora vamos falar com os pais, né, um pouquinho. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, e também se necessariamente pais e filhos precisam ser melhores amigos, como da forma tradicional como a gente fala. Uma de cada vez, por favor. Começando sobre a questão do quarto, né, da pergunta lá. Eu não consigo dar outra resposta que não seja pais existem para colocar limites. O Senhor faz isso conosco, né? Até só abrindo aqui um parênteses para chegar onde eu quero chegar. Quando Deus criou a família como instituição, Ele estabeleceu limites. E quando Deus, como Pai, estabelece limites, Ele não estabelece limites porque Ele não gosta, é o contrário, Ele estabelece limites para proteção. Todo limite existe para ser cumprido e para gerar proteção. Então, Deus cria a família num determinado modelo, e Ele faz isso porque, como gerador dessa instituição, Ele sabe como ela funciona melhor. Então, Ele estabelece limites e princípios para dizer, esses são os limites dentro dos quais vocês estarão protegidos. Não significa que quando alguma coisa sai do controle, ele vai deixar de amar e de cuidar, né? Eu tenho 2 filhos, um de 2 anos. Eu falo, Daniel, não pula. Daniel, cuidado, você vai cair. Eu estou falando isso por quê? Porque eu não quero que ele se machuque. Então, eu estabeleço um limite. Eventualmente, ele pula, né? Como toda criança, e cai.
E quando ele cai, eu não falo para ele, eu falei que não era para pular, então agora se vira. Nenhum pai faz isso. Caiu, machucou? A gente pega no colo, passa o remédio e ajuda a se reestabelecer. Deus, ele age conosco da mesma forma. Ele estabelece limites para dizer, olha, obedeça aqui para você não se ferir, para você não se machucar. Agora, às vezes, a gente não quer obedecer e quebra a cara e cai de cabeça. Quando a gente cai, o Senhor, como pai, ele também não vai dizer, agora se vira, dá teu jeito. Ele vai botar no colo e vai ajudar a gente a se curar. Mas a gente vai ter que suportar a dor do limite que a gente quebrou. Então, pais existem para colocar limites à semelhança da paternidade de Deus. Deus coloca limites. E ele coloca limites porque ama. Quem ama, coloca limites. Só não coloca limites quem não ama, quem não se preocupa. Quem se importa sempre vai estabelecer limites para dizer, eu não quero que você se machuque, eu sei que se passar daqui vai te fazer mal. Então, não tem como. E é claro que todo pai quer ter uma relação de amizade. Eu acho que sobre isso, né, o pastor Anderson e a pastora Márcia podem falar mais, porque são pais de jovens e adolescentes. Meus filhos ainda são crianças e eu tenho me empenhado para construir essa relação que eu vejo que vocês têm e que é um exemplo para mim também. É claro que a gente quer ter essa relação, mas o desejo de ter amizade não pode tirar de nós a responsabilidade de colocar limites, porque esse é o erro de muitos. Ah, não, porque se eu colocar limites, meu filho vai ficar chateado. Não, porque se eu colocar limites, ele vai ficar com raiva. Se ficar, faz parte do processo, faz parte do pacote de ser pai, né? Agora, a gente vive num tempo que, se deixar, gente, o caminho natural. O filho vai ficar dentro do quarto jogando videogame, o filho e a filha vão passar o dia todo no celular, porque é o natural, é a demanda desse tempo. E se a gente não disser não, a gente vai ter problema no futuro. Ou a gente vai se aborrecer agora, ou como diz o ditado, ou a gente vai chorar agora por desagradar, ou a gente vai chorar lá na frente e vai chorar muito mais, e aí é irreversível. Então, assim, não tem jeito. Eu sou chata, eu sou radical nesse ponto, tanto eu como o Daniel, com as crianças, porque a gente está criando filhos nesse tempo que é um desafio muito grande, é desafiador. Quem aqui tem filho pequeno? Criança, levanta a mão. É desafiador ou não é desafiador, gente? Muito desafiador, porque todas as crianças na escola têm celular com 7 anos. A minha filha fez 7. E ela já me perguntou, mãe, quando eu vou ter o celular? Eu falei, quando você andar sozinha. E eu estou falando sério, eu vou ser radical nisso, porque enquanto ela está andando comigo, ela não precisa de celular. Ela está comigo, o celular é para eu falar com ela quando ela sair. Então, se ela não está andando sozinha ainda, para mim não tem necessidade de ter celular ainda. Por quê? Porque não tem maturidade e discernimento para gerenciar aquilo. Então, eu vou dar na mão dela uma arma contra ela mesma. Ah, ela vai ficar chateada. Vai ter que ficar chateada, paciência. Mas minha decisão, não estou dizendo que você tem que fazer a mesma coisa que eu. Agora, dentro daquilo que eu vejo acontecendo, é uma preocupação, porque um celular é uma arma na mão de uma criança que não tem monitoramento. Então, assim, não dá para a gente achar, ah, não, meu filho quer ficar lá. Aí eu acho que é muito também, né? A gente querer gastar o nosso tempo no processo, que esse é um problema. Todo mundo é muito cheio de responsabilidades e demandas, então, muitas vezes, a gente acha confortável os nossos filhos estarem no canto deles, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, assim, eu quero que o meu filho saia do quarto, você vai ter que ter tempo para ele também. Então, como é que ele vai sair do quarto se você não senta na mesa nunca para comer? Né? Então, assim, ele só come na frente da televisão. Então, para ele parar de comer na frente da televisão, você vai ter que sentar na mesa para comer com ele. Significa que você também não vai poder sentar para comer na frente da televisão. Então, família dá trabalho, né, gente? Não tem jeito, não tem uma fórmula fácil. Agora, se nós não colocarmos limites, a gente vai ter problema no futuro. E todo filho fica chateado quando o pai diz não. Todo mundo já ouviu o não do pai e da mãe aqui. Ninguém morreu por causa disso. Agora, a gente está vivendo um tempo da geração, né, que o pessoal fala aí da geração Nutella, que tudo fica chateado, que tudo não pode, que a gente tem que ser amigo, que a gente tem que ser bacana. Não, meu pai é parceiro, meu pai é legal. Cara, pai não vai ser legal na maior parte do tempo, sinto muito, né? Faz parte do jogo. Então, tem momentos que você não vai ser legal. Mas seu filho não vai deixar de te amar por isso. Se você derrama amor sobre a vida dele, cuidado, atenção, os limites que você coloca, ele vai entender. Eu passei por isso ontem, gente, momento de desabafo de mãe, porque mãe sofre, gente, quando tem que botar limite. Minha filha fez 7 anos ontem, óbvio que ela queria presente, só que durante a semana, ela me desobedeceu 75 vezes. Porque ela está numa fase de pré-adolescência precoce que eu não estou dando conta. E aí, ela não fez o trabalho de casa e ficou vendo televisão. E aí, acordou no dia seguinte, quando eu falei, cadê o trabalho de casa? Agora que eu vi, não dava mais tempo de fazer. Eu falei, então, meu amor, o presente que você ia ganhar no sábado, você não vai ganhar. Dói? Claro que dói, gente. Você acha que eu não quero dar presente? Claro que eu quero. Eu amo a minha filha, ela é a minha paixão.
Mas eu sei que se eu não estabelecer uma consequência para ela agora, ela vai achar que é normal desobedecer. Ela vai achar que é normal não ter responsabilidade com o trabalho de casa. Aí eu falei para ela, você vai ter mais uma chance, eu vou te dar 2 semanas para mudar de comportamento. Se você mudar o seu presente, você vai ganhar, senão outra criança vai ganhar o seu presente. Agora, a gente não faz isso com o coração tranquilo. Nenhum pai quer fazer isso. Gente, eu posso garantir. A gente queria poder dar tudo. Só que não pode dar, porque senão você vai criar um monstro para a sociedade. E essa criança, no futuro, não vai saber ouvir não de ninguém. E aí são os outros que vão ter que lidar com o monstro que você criou. Então, criar filho é responsabilidade social também. Né? Você está criando pessoas para conviver com outras. Então, assim, para os pais de plantão, solidarizo com você o drama de que pai não pode ser legal o tempo inteiro. É duro. Eu também queria ser legal o tempo inteiro, mas não dá. Uma frase. Né? O pastor Anderson sabe bem disso, eu sei que ele... Pitágoras dizia assim, né? Eduque seu filho para que depois o Estado não tenha que puni-lo. Márcia? Não dá para ser legal o tempo todo, é verdade. E, biblicamente falando, quando você coloca regras, limites, quando você corrige, é sinal de amor, porque Deus corrige. Gente, Deus só corrige a quem Ele ama. E seus pais te corrigem, colocam limites, porque Ele te ama. E é comprovado que filhos que não recebem limites e nem correção têm uma lacuna de conseguir receber amor, certo? Então, deixa teu pai te corrigir. Sai do quarto em nome de Jesus, interage com a família e cumpra as obrigações, cumpra regras, certo? Os limites estão estabelecidos. Você tem dificuldade aí, gente? Tem gente que a gente tem que falar assim, né? Faz e faz agora, porque depois não faz, não é? Então, alguns são assim. Não tem os 2 filhos lá na Bíblia? O pai falou, vai fazer não sei o quê. O filho falou, já vou, pai. Vai. E não foi nunca. O outro falou assim, não, mas foi depois. Mas seja aquele pronto. Recebeu o comando? Vai em nome de Jesus. Teu pai te ama. Desculpa, gente, eu não aguento. Só um detalhe principal. Não trate filhos da mesma forma, porque filhos não reagem da mesma forma. Escuta o que eu estou falando. Tem filho que você fala assim, vou te botar de castigo. Já está chorando. Tem filho que fala assim, vou te botar de castigo. Aí fala assim, só mais de ver. Só mais de ver. Tem filho que quando você bate, ri. Você tá entendendo? Então, filho não pode ser tratado da mesma forma. É uma forma para cada um. Só porque eu bati com uma folha Entendeu? de papel, né? Tem que ser assim. O tratamento é individualizado. Porque aí você vai fazer uma excelente correção e botar limite. Pastor Anderson, quero continuar com você. Pergunta direta. Qual a idade que eu posso liberar minhas filhas para namorarem? Mas antes do senhor responder. Que foi isso, gente? Calma aí. Meline, por favor, se ausente do recinto, para o seu pai ficar mais à vontade. Mas não tem nenhum drama. Mas antes do senhor responder, eu queria complementar um pouco, botar um ponto aí. Muitas das vezes a gente vê um cuidado excessivo ou normal com as mulheres, as meninas, mas não com os homens. Considere isso aí na resposta. Vamos lá. O problema da nossa sociedade, por exemplo, a cristão judaico é a nossa cultura, mas o judeu, quando chega o filho aos 13 anos de idade, ele tem o batismo, ele é transformado num homem. A partir dali ele é considerado responsável pelos seus atos. Eu pergunto, na nossa sociedade, qual é o marco que tem quando realmente esse jovem veio crescendo e é considerado um homem de verdade? Quando? Não tem. Não existe. Aí sabe o que acontece? Vamos lá, falar do homem. O homem, ele vem numa vibe, numa pegada, né? Que ele acha o seguinte, tirei minha carta para dirigir, minha carteira de... Agora, 18 anos, sou responsável pelos meus atos. A cabeça, meu irmão, é de 5, 6 anos de idade. É verdade. É uma verdade. É isso que está acontecendo conosco. Aí, olha o mundo que nós estamos vivenciando. Nós, pais, não estamos preparando homens para constituir uma família e honrar uma mulher. É esse o X da questão. Porque, gente, honrar a mulher dá trabalho. Honrar, meu irmão,
Tem hora que você está assim, aí chega a noite, depois de tudo na mão, fica assim, ó, vontade de comer um mingau de aveia com canela. Aí eu estou lá vendo, tá bom. Aí eu vou lá para a cozinha. Irmão, dá trabalho, irmão. Não é fácil, não. Você preparar um homem para cuidar de uma mulher, que é o que mais uma mulher admira no homem, o seu poder de cuidado, de proteção. O homem tem que ser preparado para cuidar de mulher. Quando os pais entenderem isso, e o homem vai pensar assim, gostei daquela menina ali, aí já chama logo um, né, pastor Demétrio? Aí manda o pombo correr, manda o torpedo já vem assim, envezado, né, é o cupido. Isso, o pastor vai lá e usa o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mas aí um homem que não se sente preparado para cuidar de uma mulher não deveria sequer cogitar um namoro. Um namoro. Eu acho interessante, vamos para a origem. Deus criou tudo. Aí cria Adão. Aí fala duas coisas: governe, proteja. Aí viu que a vida do Adão estava muito tranquila, falou assim, dorme que eu vou fazer um negócio aqui, quando tu acordar, tu vai ver, vai estar do teu lado. Brincadeira, gente, calma. Brincadeira. Já dentro do jardim, aí quando ele olha, ele fala, a expressão hebraica é uau. Agora sim, a expressão hebraica está exprimindo isso. É o osso dos meus ossos, carne da minha carne. É aquela coisa, né? Que a expressão dele é de espanto, de alegria, né? Quando você olha para isso, aí ele fala se unirá. Unir é colar, é pegar duas folhas de papel, cola. E interessante que o verbo hebraico tem a flexibilidade de continuar conquistando, sabe? Porque casamento é uma conquista diária. A palavra de Deus é uma coisa maravilhosa, irmãos. Quando você consegue fazer isso, aí eu me pergunto assim, por que é que Deus, na sua infinita sabedoria, ao invés de botar Adão para gerenciar, governar e nominar os animais, quem deu nome aos animais, irmãos? Foi quem? Irmãos, e a sabedoria adâmica? Eu duvido você olhar para um passarinho e chamar de hipopótamo. Que sabedoria adâmica. Agora, quem deu o nome a Eva? Quem foi? Foi Deus? Foi Adão. Sabe por quê? Quem nomina, domina. Princípio de governo. Agora, por que é que Deus não deu primeiro Eva para o Adão? Deu trabalho. Produção. Adão vai cuidar, vai proteger. Depois que Eva veio, irmãos. Tudo que Deus faz é ordeiro, tudo que Deus faz é intencional. Então, aqui eu aprendo uma coisa. Para que vai iniciar um namoro? Primeiro, se você não está em condições de cuidar de uma mulher. E segundo, se você não tem condições de prover uma família. É uma pergunta. É uma pergunta. Não é desejo, sentimento. Sabe por que minha mãe dizia assim para mim? Meu filho, vontade é uma coisa que dá e passa. Aquieta teu facho. Teu tempo chega. Irmãos, fique quieto, teu tempo chega. Dava vontade de surtar quando eu via isso. E a gente vai entendendo que são fases na vida que Deus vai preparando a gente, confiando coisas poderosas. Eu quero concluir falando uma coisa para você. Você que está incutindo na cabeça da sua filha, dizendo assim, não dependa de homem não, seja independente. Se tem uma coisa que é antibíblica, é isso, irmãos. Eu não estou querendo dizer que a mulher não deva trabalhar, não. A minha trabalha, graças a Deus, ganha mais do que eu louvo a Deus por isso, é uma bênção, é uma joia, tem nada contra isso, não é isso não, irmão. O que eu quero dizer para você
é que talvez você, por ter uma dependência financeira do marido, e que às vezes você quer tomar algumas atitudes e não faz pelo financeiro e não pelo espiritual, você inverteu umas polaridades na sua vida, você está passando isso para sua filha, a não depender de homem. Você vai gerar um problema sério no relacionamento conjugal da sua filha. Porque toda pessoa que é muito atitude, independente, para ela se submeter é um problema sério. Vai ser um problema sério. O que nós pais precisamos fazer é educar nossos filhos para cumprir princípios espirituais. Agora vai me perguntar assim: pastor, com que idade a gente deve? Casou com 17 anos. 18. Senão podia entrar até numa lei, num crime aí, a não ser que os pais autorizassem, mas deu certo, 18. Tem gente que está me ouvindo aqui que casou com 16 anos de idade. E tem gente que ficou namorando 10 anos, que casou, aí quando foi receber o álbum de fotografia do casamento, o que aconteceu? Já estava divorciando. Sabe por quê, irmãos? O problema é o fenômeno, a maturidade que a gente está passando e o preparo para aquilo que Deus vai nos confiar. Não tem idade específica. Agora, posso dar um conselho pastoral? Escuta, irmãos, e não é que seja bíblico, não é que é um conselho pastoral. Crente não namora muito tempo. Por quê? Namoro gera intimidade. Para que Satanás não vos tente, não namore muito tempo, senão você vai andar na corda bamba. Porque, irmãos, aqui, no confessionário, eu namorava essa joia aqui. Tinha dia que eu falava assim: vamos orar e eu vou embora, porque hoje eu não estou bem. Não estou bem hoje, não. Ela, o que foi? Eu falei: eu estou com uns negócios na minha cabeça, sabe? Deixa eu... Aí a gente levantava, não fazíamos isso, e Deus sempre mandando o escape também, né? Deus mandava o escape. Meu pai piscava a luz da varanda. Irmãos, vou falar uma coisa. Às vezes o beijo estava caloroso, aquele momento assim, né? Aí eu pensava até que eu estava numa boate, a luz da varanda piscava. Aí eu falava assim... Aí eu lembrava da palavra de Deus, que fala assim: Deus só te prova naquilo que tu pode suportar, ainda manda o escape para que possais suportar. É o sinal. Eu entendi, Deus, minha linda, vou embora, tal, e ir embora. Irmãos, olha o que eu estou dizendo, misericórdia do Senhor. Eu namorei, honrei, até casar, tudo dentro da palavra de Deus. Fácil, não foi, mas é possível, irmãos. Não estou dizendo que é fácil, é possível. Então, queridos, para você não cair, não precipitar, tem processos na tua vida. Tu já viu gente apaixonada, pastor Demétrio, se dedicar muito ao estudo? Duvido. Eu duvido. Irmãos, tem um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. Não precipite isso. E o teu tempo não é o do lado, porque tem gente que fica assim também, né? Fulano nem orou direito, nem chegou no ônibus, já sentou na janela, Deus já mandou logo o varão. Eu estou aqui uns 5 anos já no Salmo 41, esperei com paciência no Senhor, mas essa inclinação não veio até o tempo presente, eu estou vivendo angústia. Irmãos, para tudo tem um tempo determinado. Tem um curso, e quanto mais você se alinha espiritualmente com Deus, mais os propósitos de Deus vão se cumprindo. Não namore muito tempo, não precipite as coisas, faz tudo no tempo divino, porque, irmão, quando você chega, arruma bem a cama, depois você deita, você vai deitar em berço esplêndido. Tem nada melhor do que a gente olhar e falar assim: puxa, misericórdia de Deus, mas filhos não vieram como fruto de um pecado, de ter uma família abençoada, de olhar assim. Irmãos, eu sou ruim demais, não é demagogia não, eu sou difícil. A Márcia, para me aguentar esses 27 anos, só Jesus na minha vida, só Jesus. Mas o que é isso? Uma cama bem estendida,
a terceira dobra fortalecida e a gente a cada dia vai rompendo em fé. Márcia, eu tenho um acordo com a Tamile. Acordo não, a gente conversa sobre isso, nunca firmamos o acordo. Mas se um dos dois morrerem, quanto tempo tem que esperar? A pergunta foi sua. Não foi minha. Eu falei, gente, já tem um Por acaso, viúvo lá não na foi igreja querendo casar, né? Não é Mas um não foi viúvo. minha, não foi minha. Mas eu fiquei curioso agora. Mas a gente brinca, né, sobre isso, 1 ano, 2 anos. Eu falo 1 ano, Tamile. Ela, não, no mínimo 2 anos. Ô, Anderson, olha só, eu Mas tem um espero. tempo? Tem Eu, um tempo eu mínimo? acredito que não exista um tempo, mas deixa acontecer, né, irmão? Basta cada dia o seu mal. Tá. Não é? Mas Basta cada dia o seu mal. Mas a gente tem viúvos na igreja. Tem um Fala pra luto, eles. gente, tem o tempo do luto, certo? E esse tempo do luto é um tempo de choro, um tempo de prantear. Ele não deve ser estendido para virar uma patologia, óbvio que não. O viúvo está liberado ao casamento no Senhor. Mas eu conheço muitas viúvas que são mega ultra felizes porque agora conseguem dedicar um tempo maior ainda às coisas de Deus. Mas algumas pessoas realmente não conseguem ficar sozinhas. Mas tem o tempo de luto, em nome de Jesus, é um respeito até à família, é um respeito às pessoas que ficam aí. Só posso falar uma coisa da questão anterior, muito rápido? Preparar meninos e meninas para serem esposas e maridos. É função dos pais. E se a nossa geração falha nisso, nós vamos ter casamentos deficientes, mais uma vez, casamentos que vão ruir. Então, pais, vocês têm aí uma geração para inculcar na cabeça como ser um marido, como ser uma boa esposa. E a função dos pais, não é? Então, a gente não pode abrir mão desse ensino na nossa família. Vou pedir que respondam mais rapidamente, que a gente está caminhando para o final. Pastora Laíse, não quero ter filhos. Isso é um problema? Então, eu também não quero aqui, né, estabelecer uma doutrina, mas refletir sobre esse princípio, na verdade. Acho que mais refletir do que propriamente dizer se isso é certo ou errado. Eu acho que tem que refletir sobre para que Deus criou a família. Eu sempre penso dessa forma. Eu olho para o Gênesis e eu entendo que Deus criou a família essencialmente para 3 coisas. Primeira, prover relacionamentos emocionais. Ele diz que não é bom que o homem esteja só. Então, ele entende que a família existe porque o homem precisa se relacionar, o ser humano precisa se relacionar para ser completo. Sozinho ele não é completo. Então, a família ela é um lugar de provisão emocional. A família também é um lugar de permanência de princípios. Então, a primeira ordem, o primeiro limite que Deus estabelece, ele estabelece no seio familiar. Ele passa para Adão, e Adão tem a responsabilidade de fazer com que Eva também siga isso. E a gente sabe o que acontece quando os princípios não são observados. E o primeiro princípio, a primeira lei, foi dada dentro da família. Então, a família também tem a função de preservação de princípios. Então, é por isso que a gente vê esse ataque tão grande à família. As questões são todas interligadas. Mas a família também existe para multiplicação. A fertilidade é uma promessa sobre a família, né? Deus dá uma ordem, cuide de tudo e vocês sejam férteis, multipliquem e encham a terra. Então, assim, eu entendo que dentro da proposta de Deus para a família está também ter filhos, né? Tanto que ele fala, a Bíblia deixa claro, ele fez homem e mulher para que sejam férteis. Ele fez 2 figuras diferentes que se complementam e têm a capacidade de procriação. Então, ter filhos, e aí eu acho que passa por tanta coisa, sabe? Essa questão de ter filho, porque, eu não quero ter filhos. A gente está vivendo um tempo cada vez mais egoísta e individualista. E eu acho que essa é a questão que passa esse tempo. Não, filho dá trabalho. Filho dá trabalho mesmo, sem dúvida. Quem disser que não está mentindo. Só que pensar em não ter filhos porque um filho vai atrapalhar a sua vida é um pensamento egoísta e individualista. Porque você está tendo a oportunidade de construir pessoas para a próxima geração. A Bíblia diz que filhos são como flechas. Então, assim, quem cria bem os seus filhos está preparando e está contribuindo para o reino de Deus também. Então, assim, a gente entender o nosso lugar no reino é também entender o nosso lugar de criar filhos e criar filhos que glorifiquem a Deus. Então, eu acho que a gente vive um tempo de muitas incoerências, né? A gente está falando muito sobre coerência e eu acho que essas palavras são muito importantes para essa geração, para os jovens. A gente vive um tempo onde abre mais loja de pet do que loja de criança. Nada contra ninguém ter animal. Os animais, a Bíblia nos ensina a tratar bem os animais, diz que o homem que faz isso ele é virtuoso. Mas eu não posso inverter a ordem das coisas.
Os animais merecem ser tratados com dignidade, é aquele que maltrata uma pessoa cruel e tem que rever o seu caráter, com certeza. Mas bichos não são mais importantes que pessoas, né? Nunca foram. Então, assim, um tempo onde as pessoas dão mais valor a cuidar de bichos do que de crianças é um tempo preocupante. É você não entender a escala de valores do reino de Deus. Então, assim, eu não quero ter filho porque eu não vou poder viajar. Irmão, é sério isso? Né? Então, assim, a sua viagem é mais importante do que você gerar uma criança, incutir valores no reino e fazer ela crescer para a glória de Deus. Gente, a capacidade de gerar é um privilégio, não é um peso. E isso no Brasil é muito sério. Eu comparo isso. Eu não sei se, né? Eu já viajei em muitos lugares e eu vejo que no Brasil, às vezes, a maternidade e a paternidade parece que é uma coisa pesada. Eu não entendo. Às vezes a gente viaja e vê casais com 3, 4 filhos escalando montanha. Tem uma criança aqui, não sei o quê. E eles fazem isso com tanta alegria. E no Brasil, a gente vai no mercado, é só pai e mãe gritando com a criança. Fazendo... Então, assim, parece que na cultura do nosso país, ter filho é um problema e a gente tem que rever. E aí, qual o nosso papel como crente? Mudar essa lógica social. Então, se a gente, como crente, não entende o privilégio que é gerar um filho, gente, gerar um filho é a maior contribuição que você pode deixar para a humanidade, não é a empresa que você faz, né? Muita coisa que você faz é muito bom, mas gerar um filho é um privilégio, é uma honra poder gerar. Então, assim, eu não vou dizer que está certo ou está errado, porque eu acho que não me cabe isso. Né? Eu acho que tem pessoas que Deus deu ordens específicas e tem suas razões. Agora, eu acho que a gente tem que rever a questão do valor que está por trás dessa pergunta, de não ver filhos como problemas, porque filhos não são problemas, eles são bênção, dádiva de Deus, promessa do Senhor. Então, vou rápido, né, gente? Desculpa, amém. Glória a Jesus. Só que, assim... É para o senhor mesmo a pergunta. Nós estamos vivendo a era da animalização do ser humano e da humanização dos animais. Até o nome dos cachorros. Antigamente, cachorro era Fox, Rex. Agora é João Carlos. Bia, tem nome duplo. Outro dia foi numa casa que falou assim: meu filhinho, o João Carlos vem aqui. Eu falei, muito prazer. Quando eu vejo, é um cachorro, irmãos. Aí eu fiquei preocupado olhando para aquilo, eu falei, até o nome dos animais... Repare, eu estou exagerando ou estou falando a verdade, irmão? Não é verdade? Isso tem me preocupado, meus irmãos. Você vai ali na Zona Sul, você vai olhar, tem uma senhora ali andando com os cachorrinhos assim no negócio, que Jesus, eu fico olhando, fico assim, e o cachorro só come filé mignon. E eu lá em casa comendo ovo frito de segunda a sexta-feira. Falo, Jesus, tem misericórdia da minha vida. Meus irmãos, é preciso a gente tomar cuidado com isso. Qual é o verdadeiro propósito e intenção, o que te leva a não querer ter um filho? Você já tem a resposta. Eu queria só complementar, nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus tem filhos, certo? Há uma essência de Deus em nós para a procriação. Além da questão da individualidade e egoísmo, entra muitas vezes feridas emocionais que foram geradas na infância por falta de paternidade, por mães narcisistas e que as pessoas adultas não querem reproduzir, não querem gerar pelo medo de passar por isso novamente. Então, sempre que uma mulher fala para mim, eu não quero ter filhos, opção. Então, vamos lá. Por quê? Como foi a sua infância? Como foi a paternidade na sua vida? Como foi a maternidade? Então, tem muita coisa por trás disso, porque a essência de Deus em nós é procriar. Só para pegar o gancho das incoerências, né? É o que o senhor está falando da animalização e da humanização dos animais, né? E animalização dos humanos. A gente vê as incoerências do nosso tempo mais uma vez, e eu vou sempre falar, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso. Não dá para entender uma geração que acha normal defender o aborto, mas é vegana. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender como eu posso achar normal sacrificar uma criança no ventre e achar que é um direito, mas pensar que eu não posso comer nada de origem animal porque é o coitado do bichinho. Então, assim, é difícil, não dá, não faz sentido. E, pastor Anderson, uma última pergunta. Existem aquelas pessoas que querem gerar, mas por uma questão física, diversos motivos, não podem gerar o filho e pensam na adoção, planejam a adoção. Alguma orientação bíblica em relação a isso? E também quanto a... qual é a orientação em relação a... se existe alguma coisa a se considerar em relação à origem dessa criança? Se precisa ter algum cuidado? É o questionamento que foi feito. Orientação em relação à adoção e qual o cuidado que deve ter, se existe, né? A gente deve ter algum cuidado em relação à origem dessa criança, sem saber a origem dessa criança.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Só existe uma forma de maternidade e paternidade, sabe qual é? Adoção. Porque tem gente que procria, que gera, mas não é pai e não é mãe. Nós somos filhos por adoção. Eu conheço um pastor que ele tem 5 filhos. 2 foram adotados e 3 gerados. E ele passou 13 anos da vida dele tentando convencer os adotados que eram filhos. O problema é que os 3 que ele gerou nunca sentiram a verdadeira paternidade. Olha que coisa. A gente precisa ter em mente, irmãos, a coisa mais fácil que tem é fazer filho, irmão. A coisa mais difícil que tem é educar, criar, amar, respeitar e botar no caminho. Por isso, não é só o gerar, é o adotar. Eu vivi um drama com um amigo que o sonho dele era ser pai, ele queria pegar uma criança, a mãe falou que ia doar, foi para o hospital, e eu fui lá junto com ele, ele já se envolvendo, levando coisa, falei, cara, não entra nessa, não faz isso, você vai arrumar um problema para você, e que vamos fazer a coisa certinha na fila de adoção. Aí ele, muito precipitado, a esposa numa angústia, a esposa estava depressiva, a esposa tinha um quarto de criança esperando a criança chegar, e todo dia sonhava com isso. Todo dia sonhava com isso. E aí eu falei assim, posso te dar um conselho? Tem um juiz amigo, tal, vamos chegar nele, vamos bater um papo para você falar de adoção? Eu consegui no mesmo dia uma audiência com esse juiz e o recebeu. O juiz orientou. Quando foi coisa assim de 1 mês depois, na fila da adoção, o chamaram. E quando ele foi chamado junto com a esposa, quando você entra na fila, você faz uma descrição, né? De idade, cor, tudo isso aí, vocês sabem disso, né? Tem ali, você discrimina o que você espera. Quando ele foi chamado, a criança não foi na cor que ele discriminou lá, e também a idade não era bem o que ele pretendia. Ele entrou em oração com a esposa e entendeu de Deus que deveria adotar aquela criança. E adotou. Concluindo a história. Quando a criança foi fazendo 1 ano e pouco, quase 2 anos, ele descobriu que a criança era autista. E que a origem dela pela mãe, que era dependente química, sempre gerou filhos autistas, uma série de dificuldades. E aí eu orava com ele e dizia assim, essa criança vai mudar a tua realidade espiritual, essa criança vai mudar a tua realidade familiar, essa criança vai mudar a tua história econômica, porque ele falou assim, eu gasto tanto com fono, eu gasto tanto com isso, eu gasto tanto, é pesado, toda semana tem que levar para isso e aquilo. E aí de repente ele descobriu uma lei lá que estava amparado lá, que ele conseguiu ganhar 5 salários mínimos. De repente ele descobriu outro negócio lá que ele conseguiu, enfim... Ele hoje anda num carro que ele nunca sonhou ter. Ele tem um amor por esse filho, que é uma coisa assim, eu olho a relação dele com o filho tem profundas limitações. O amor dele com o filho, eu sou duro, irmão, mas às vezes eu choro. Como aquilo me move. O que é um pai de verdade? É aquilo ali. Com todo amor, com todo cuidado, com todo esforço. Você sabe o que eu percebi? Como a vida dele, da mulher dele, da família dele, sofreu assim, foi lá em cima, no nível espiritual, em tudo Deus botou a mão, em tudo. Então, não se preocupe. Você que está aí para adotar, não pude ter filho e tal. Eu acho, a Márcia está aqui. A minha vontade, agora eu estou indo aí mês que vem, a gente está indo em Jordânia. Eu tenho vontade de pegar uns refugiados daquele, uns 5 daquele assim. Ela sabe disso. Eu vejo propaganda lá em casa daquelas crianças, irmãos, eu choro, sinceramente falando. Eu choro. Eu tinha vontade de pegar uns 5 daquele e falar assim, ó, a partir de agora eu sou o pai. Eu vou ser o pai de vocês. Eu vou demonstrar quem é Deus para vocês. Vocês vão conhecer o Abba Pai, o papaizinho, pela minha paternidade.
Você sabe por quê? Uma criança só vai se relacionar com um Deus que não é um transcendente, o imanente, o Deus conosco, quando ele tem o verdadeiro sentido da paternidade, de saber que há um Abba Pai, um papaizinho que cuida, que não despreza, que carrega, que ama, que é presente. Tem muita gente aqui que está me ouvindo, que vai me ouvir depois, que só conhece um Deus criador, mas não sabe exprimir o balbuciar da criança. A palavra hebraica do Abba Pai, o papaizinho, quer dizer isso. É a criança que geme e chora de um Deus que cuida, de um Deus que é presente. Sabe para que Deus te confere filhos? É para você representá-lo bem. Você está sendo um Deus punitivo ou amoroso? A Meline saiu daqui agora. Cadê? Está aqui. Outro dia, a Meline fez um negócio lá, falou assim, não, está ali. Aí eu fui comprar um negócio para ela, a Márcia até falou assim, Anderson, não está merecendo não. Aí eu comprei, trouxe de viagem, falei, filha, tome isso aqui. Ela, pai, não acredito. Eu falei assim, sabe por que eu resolvi fazer assim com você? Eu fiquei me perguntando que tipo de Deus eu estou representando para você. Que tipo de Deus você está vendo na minha vida? Tem hora que eu limite ali, eu sou... Mas tem hora que eu preciso demonstrar que eu sou compassivo, que eu sou amoroso, e que Deus me botou na vida dela, para que ela tenha intimidade com o Pai, por intermédio da minha paternidade. Só tem um método, a adoção. Não tenha medo não. Gerou ou não, adote. E aquilo que Deus te confiou, represente bem. Represente bem a paternidade divina, a maternidade. Faça isso. Porque assim sendo, eles vão conhecer quem é Deus por intermédio das nossas vidas. Uma salva de palmas, nossos convidados. Tá bom. Vamos ficar de pé, pessoal. Por enquanto ainda não. Mas eu queria que cada um... O pastor já acabou dando, por favor, fiquem de pé. O pastor já acabou dando um pouco de suas palavras finais. Eu vou deixar a oportunidade para a Márcia também e para a Laísa. As considerações finais, Considerações né, finais, de cada um deles. Pastor Anderson já foi, irmã Márcia. A minha consideração final é que guarde no teu coração tudo o que veio aqui da palavra de Deus. Confira, gente, na palavra, seja bereano e cumpra o teu propósito aqui nessa terra, em nome de Jesus. Também é minha palavra para os pais, que cada um assuma o seu lugar, a sua responsabilidade, faça isso com amor e com entendimento, e aos filhos, a essa nova geração, que não deixem que as mentiras se tornem verdade, não deixem que as inversões de valores roubem aquilo que realmente é excelente, que o seu coração seja blindado pela verdade, que você não seja enganado pelas mentiras desse tempo. Vocês são muito mais inteligentes do que pensam e têm a capacidade de serem críticos, e é muito importante que nesse tempo vocês tenham um senso crítico para não aceitar como verdade os absurdos que estão ouvindo. Então que o Senhor levante essa nova geração não como massa de manobra, mas como pessoas que sabem o que defendem, o que acreditam e que não vão negociar os valores que aprenderam e que entendem que são os valores do Senhor. A família é um presente de Deus, que ninguém mude essa verdade no seu coração. Tem problema, tem dificuldade, mas foi o Senhor que estabeleceu, e o que o Senhor estabelece é bom, é bom. Então que Deus abençoe a cada um. Muito obrigada por essa manhã, e que a nossa família, a família de cada um de nós aqui, exista para a glória de Deus. Que na casa de cada um de nós o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas, através das nossas relações. E que Deus nos abençoe e nos dê graça para permanecer. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.